Pessoal, eu sou Luiz Eduardo, estudante da UFT e do curso de jornalismo. E no primeiro episódio desta terceira temporada do podcast Estudante Acima da Média, vamos falar sobre a pedagogia do esporte e a iniciativa esportiva. A pedagogia do esporte é um campo da educação física que busca compreender e orientar como ensinar, aprender e vivenciar o esporte de diferentes contextos, seja na escola, em clubes ou em projetos sociais. Mais do que desenvolver técnicas ou habilidades motoras, esse campo se preocupa em informar sujeitos que aprendem a tomar decisões, lidar com desafios e construir valores por meio da prática esportiva. Já a iniciativa privada corresponde ao momento em que crianças e jovens têm o primeiro contato sistematizado com o esporte. É neste processo que se constrói as bases para a prática, não apenas no sentido competitivo, mas também educativo e social. Refletir sobre essas etapas é fundamental para pensar o papel do esporte no desenvolvimento integral e no processo de ensino-aprendizagem em educação física. Para entendermos um pouco mais sobre o assunto, vamos entrevistar o professor Hiller Silva Reverdito. Tá certo? Tá certo, Luiz, é isso. Docente da Faculdade de Ciências da Saúde da UNEMAT. Também atua nos programas de pós-graduação de educação em educação física da UNEMAT e da UFMT. Ele possui licenciatura em educação física pela UNASP, mestrado pela Unimep Piracicaba e doutorado pela Unicamp. Atualmente coordena o Centro Interdisciplinar de Pesquisa em Esporte e Exercício Físico, além do Laboratório de Estudos Aplicado em Pedagogia do Esporte e da Rede de Sedes no Mato Grosso. Suas linhas de pesquisa concentram-se em pedagogia do esporte, educação física escolar, desenvolvimento positivo de jovens e avaliação de impacto social. Entre as suas publicações está o livro Pedagogia do Esporte, Jogos Coletivos de Invasão, em 2019. Na prática profissional, ele atuou como técnico de handebol desde a iniciação até as categorias adultas e lecionou no ensino fundamental e médio. Essas vivências fundamentam sua vida sobre o ensino e a iniciativa esportiva. Obrigado por aceitar nosso convite, professor Hiller. E a primeira pergunta é: como o senhor conceitua a pedagogia do esporte? Quais são os seus objetivos e enfoques centrais no ensino e na pesquisa em educação física escolar? Olá, Luiz, bom dia. Olá a todos que estão acompanhando esse podcast. Primeiramente, parabéns aí pela iniciativa, pela toda a equipe aí do curso de Educação Física da Universidade Federal do Tocantins. É uma satisfação estar com vocês nesse momento. Então, Luiz, a pedagogia do esporte, ela é, ainda pensada como uma disciplina, alguns têm tratado ela já como uma área de conhecimento, mas vamos pensar nela enquanto uma disciplina. Então, ela é uma disciplina lá das ciências do esporte, que tem por preocupação fundamental a prática educativa, que acontece no esporte. Então, o interesse dela é justamente por esses saberes pedagógicos a fim de realizar o processo de ensino, de vivência, de aprendizagem, do treinamento no esporte. Então, fundamentalmente, o seu objetivo é garantir que, de fato, seja organizado, seja sistematizado, seja aplicado, avaliado um processo em que a sua finalidade seja o ensino, a vivência, a aprendizagem, o treinamento no esporte. Tá? Então, se nós estamos falando de uma prática educativa, a pedagogia do esporte, o interesse é essa realização da prática educativa, então, claro, ela tem responsabilidades que são de natureza filosófica, de natureza epistemológica, histórica, cultural, política. Então, ou seja, quando nós estamos falando da prática educativa, ela é alcançada por todos esses aspectos que envolvem qualquer intervenção que seja a finalidade
né, realizar um processo que é intencional, né, de ensino, de aprendizagem, de vivência. Tá? Esse aí é o papel, né, e o objetivo fundamental aí da pedagogia do esporte. Ótimo. Professor, em suas obras há menção a diferentes correntes internacionais, portuguesa, alemã, brasileira, e em pedagogia do esporte, como essas tradições influenciam em práticas pedagógicas no Brasil? Quais métodos de ensino de esporte coletivo o senhor considera mais eficazes atualmente? Luiz, pensando aí aquilo que nós apontamos ainda lá em 2009, né? Nós fizemos esse estudo, inclusive, entre 2005 e 2009, quando nós sinalizamos para essas abordagens em pedagogia do esporte, era um momento em que, de fato, existia a necessidade de se marcar, né, de forma muito clara, né, aquilo que nós entendíamos, né, ou a disciplina pedagogia do esporte entendia como talvez uma perspectiva tradicional, ou ainda no campo lá do tecnicismo, né, do ensino do esporte. Então, fundamentalmente, nós temos esse marco, né, de dizer, olha, né, existem outras possibilidades para o ensino do esporte, então, por isso, de novas tendências em pedagogia do esporte, numa perspectiva de romper com aquilo que nós estávamos apresentando e criticando enquanto modelos tradicionais, tá? Em direção àquilo que nós chamamos de tendências inovadoras para o ensino do esporte, né? E aí nós reconhecemos algumas, não são as únicas, tá? Algumas dessas abordagens que naquele momento o critério para a escolha, né, dessas abordagens foi justamente, olha, elas estão presentes no Brasil, né? Então, quando nós pensamos aí na influência, por exemplo, dos autores portugueses no Brasil, de autores alemães, né? E essa influência se deu também na relação de autores brasileiros que foram para a Europa, foram para a Alemanha, foram para Portugal e retornam para o Brasil. Então, você tinha obras publicadas de um grupo de pessoas, né, em torno daquelas abordagens, fazendo pesquisa, né, fazendo intervenção, né, que era né, bacana naquele momento, era uma baita contribuição para a área. Né? Então, nosso objetivo na obra foi justamente ir e identificar essas abordagens, o pressuposto teórico, filosófico, né? Qual que era esse ponto de partida, né? O que existia nessas obras enquanto proposta didático-metodológica para o ensino do esporte, né? E, claro, aquilo que as caracterizava, né? Então, ou seja, ainda que elas possuíam pontos de convergência, né? Encontros, elas também existiam características, né? Muito próprias, né? Que pertence à base teórica, filosófica desses autores, né? Então, nós nos preocupamos em fazer essa apresentação dessas abordagens naquele momento e a sinalizar para essas novas tendências, né? Então, ou seja, a partir daí, claro, surgiram outras contribuições, outro grupo de autores que hoje seguramente, né, estariam nessa obra. Né? Então, feita essa contextualização, Luiz, por que eu faço essa contextualização importante? Porque na pedagogia do esporte, hoje, eu penso que não é o momento de discutir qual é a abordagem mais eficaz ou melhor para o ensino do esporte, ou se tem uma melhor e se tem outra que talvez não seja tão melhor, né? Acho que esse não seria um ponto nesse momento, né? Porque essas abordagens, que nós chamamos aí de tendências inovadoras ou de novas abordagens para a pedagogia do esporte, elas têm por pressuposto o sujeito enquanto centro, né, enquanto sujeito importante, então, ou seja, só existe esporte a partir do momento que existe o sujeito que o reconhece como esporte. Então, a pessoa passa a ser o centro desse processo. Então, isso é um aspecto importante
e reconhecido nessas abordagens, né? Pensando no ensino do esporte, principalmente dos esportes coletivos. Depois, o jogo enquanto principal conteúdo e metodologia. Então, essas abordagens, né, elas reconhecem o jogo, né, enquanto conteúdo, mas também enquanto metodologia. Ou seja, se eu quero que o sujeito aprenda a jogar, é importante que ele se depare com tarefas, com atividades que, de fato, revelem ou apresentem a ele, né, o jogo, as situações que ele, de fato, vai enfrentar lá no campo, na quadra, né? Então, esse é um outro pressuposto importante desse referencial teórico, né? Depois, essas novas abordagens, essas novas tendências, elas, de fato, apresentam ou se organizam dentro de uma proposta em que o conteúdo está, de fato, sistematizado, está organizado, respeitando as diferentes etapas do desenvolvimento desses jovens, né, na prática esportiva. Então, por isso, é possível olhar e reconhecer um processo de formação esportiva em direção ao processo de especialização até o alto rendimento. Então, existe essa preocupação. Ou mesmo um processo de formação esportiva, mas que a pessoa decide não ir para a especialização e decide ter esse esporte apenas enquanto lazer ao longo da sua vida, né? Então, um outro aspecto, né, importante nessas abordagens é esse observar o fenômeno esportivo nas suas múltiplas possibilidades, né, alcançando diferentes interesses e a importância de aprender a conviver com esse fenômeno esportivo nos diferentes espaços, né, e atribuir a eles diferentes sentidos. Então, veja, o que eu digo para os professores quando eles perguntam para mim, né, Hiller, mas qual é a principal abordagem, ou qual que é a abordagem mais importante? Eu falo, olha, professor, o importante, né, de fato, é que você reconheça, né, você pode decidir por escolher essa ou aquela abordagem, né, mas, fundamentalmente, o importante é você decidir ensinar esporte e explicar de forma muito clara e consistente, né, a sua intervenção, como essa intervenção está sendo realizada, né? Então, porque o pressuposto, o ponto de partida dessas abordagens ou tendências, né, elas partem justamente de uma busca por romper com uma perspectiva tradicional em direção, então, a essa prática pedagógica inovadora no ensino do esporte. Não sei se eu consegui te responder aí, Luiz. Ficou algum ponto aí que eu não respondi, você pode perguntar novamente. Conseguiu sim, o senhor respondeu as duas iniciativas, as duas menções, na verdade, desculpa. Ficou bem claro, bem nítido, eu agradeço também pela resposta, ela ficou bem desenvolvida para o que foi perguntado, até expandiu para além. E, professor, tradicionalmente, o ensino esportivo tem sido descrito como tecnicista, centrado em fundamentos técnicos, normalmente. Em seu livro Jogos Coletivos de Invasão, discute-se como superar essa abordagem tradicional. Quais alternativas pedagógicas o senhor propõe para trabalhar jogos esportivos em sala de aula? Luiz, boa pergunta, né? Então, eu já vou até fazer uma relação com a resposta anterior, né? Então, veja, na resposta anterior, eu coloquei enquanto marco, né, das novas tendências em pedagogia do esporte, ou dessas tendências inovadoras, o romper com o modelo tradicional. Uhum. Então, a ruptura com o modelo tradicional, ela, ou a busca por essa ruptura, se dá justamente pela necessidade de avançar em um processo de ensino, observando a natureza e as características fundamentais da modalidade, do esporte, né? Então, do jogo coletivo, né? E aqui eu vou trazer um pouco para o jogo coletivo, os esportes coletivos. Podemos citar também dos individuais, mas, né, eu vou trazer o exemplo para ficar mais concreto nos esportes coletivos. Então, vamos lá. Então, quando se pensava lá o ensino do handball, né, o ensino do futebol,
ele era muito pautado na ideia de que eu isolava os fundamentos, as habilidades, treinava essas habilidades à parte, né? E depois eu trazia essas habilidades para o jogo. Então, essa era uma perspectiva que a gente conhece como tradicional, né? Numa perspectiva centrada na técnica, né? Buscando desenvolver primeiro a técnica para depois ir para o jogo. Então, as aulas geralmente eram pautadas na seguinte ideia, né? Então, eu tinha lá a primeira parte, que era o aquecimento, eu tinha a parte principal, que era o treino técnico, o desenvolvimento das habilidades técnicas, e se sobrava tempo, no final da aula, tinha lá o rachão, tinha o jogo. Sim. Né? Literalmente era isso, né? E agora, pelo seu sorriso, eu acho que você se reconheceu em algumas aulas como essas, né? Então, as tendências inovadoras buscam romper com isso e passam a dizer o seguinte: olha, se eu quero que o sujeito aprenda a jogar coletivamente, ele precisa, né, de fato, vivenciar situações em que ele possa desenvolver as habilidades para jogar no jogo. Isso não significa, por exemplo, Luiz, negar a técnica. Né? A técnica é um elemento importante no processo de aprendizagem. A questão era como essa técnica era ensinada. Então, na perspectiva tradicional, ela era reduzida ao treino isolado daquela técnica para trazer depois para o jogo. Na perspectiva inovadora, nas novas tendências, se busca o desenvolvimento dessa técnica ou dessas habilidades a partir da experiência de situações de jogo. E aí começam a aparecer alguns conceitos que você vai reconhecer na literatura. Por exemplo, jogos reduzidos, né, jogos condicionados, jogos situacionais. Né? Então, e o professor passa a manipular diferentes situações de jogo observando os objetivos de aprendizagem e não ao contrário, né? Eu vou treinar as habilidades para depois trazer essas habilidades para o jogo. Não, eu vou trabalhar essas habilidades em situações de jogo, né? Mas, claro, não estou falando do jogo como um todo. Eu vou manipulando esse jogo desde estruturas mais reduzidas a estruturas mais complexas. Estruturas mais complexas pode ser um maior número de jogadores, ou pode ser uma manipulação da regra, ou pode ser aumento ou diminuição do espaço, a depender do objetivo de aprendizagem proposto. E aí nós temos falado também desse ensino orientado para as competências. Né? Então, ou seja, o que é que o sujeito precisa saber, o que ele precisa aprender, saber fazer, para jogar um jogo de bom nível. Que a partir daí o professor passa a manipular o jogo, né, as diferentes situações de jogo, de acordo com o objetivo de aprendizagem. Tá? Então, esse é o principal marco quando nós falamos nessa diferenciação entre as abordagens inovadoras e o romper com esses modelos tradicionais, né, ou com tecnicismo. Tá? Então, e veja, eu sempre reforço isso, né? O trabalhar numa perspectiva do jogo, pautada em uma pedagogia do jogo, é valorizar justamente um repertório amplo de jogos, né, dessa cultura de jogos, desde as brincadeiras de rua, né, em direção aos jogos que são mais estruturados e próximo daquela modalidade ou daquelas modalidades que se pretende alcançar, desenvolver. Né? Então, veja, estamos falando de uma pedagogia do jogo, né, em que o sujeito tem um repertório amplo, é oferecido ao sujeito um repertório amplo de vivências, né, de jogos, dessa cultura de jogos, né? Então, ou seja, tem a liberdade de experiências aí, essas experiências se acumulam, né? Nós compartilhamos dessa experiência e depois, claro, nós transferimos isso, né, para outras várias modalidades esportivas, né? Até em direção lá à etapa da especialização, que aí justamente o foco já passa a ser uma determinada modalidade. Né? Então, veja, mas chegar a uma determinada modalidade significa que esse sujeito teve um repertório amplo de experiências em jogos e brincadeiras, em direção, passando por uma
vivências amplas de jogos e brincadeiras que envolvem aquela modalidade, ou jogos reduzidos, jogos condicionados, em direção lá ao processo mais específico do treino esportivo, que também é pautado no jogo, né? Isso que a gente temos observado, as metodologias do treino, lá do alto rendimento, né? Que, olha, é possível fazer o treino físico integrado a um treino tático, né? Um treino técnico, né? Então, ou seja, é possível integrar hoje em situações de jogos essas diferentes condicionantes do rendimento, pensando aí já lá numa etapa de performance, de rendimento, por exemplo. Acho bem importante isso que o senhor contou, porque basicamente já vivi isso. Eu sou uma pessoa da área do esporte também, né? Então eu gosto, eu tenho alguns conhecimentos. Já pensei até em cursar educação física, mas acho importante porque eu tinha uma professora que desenvolvia muito isso de técnicas inovadoras, por exemplo. As aulas dela de educação física, só cortando aqui rapidão o podcast. As aulas dela de educação física, os esportes que eram densos, que eram coletivos, como vôlei, futebol, basquete e handebol, era só no último bimestre de todos os anos. Primeiro, segundo e terceiro era sempre esportes mais individuais, ou seja, eram coisas inovadoras que eram diferenciais para os alunos. Aí eu lembro que até meus colegas, eles se incomodavam, porque eles queriam sempre jogar futebol e a professora não deixava. Então, era uma coisa bem diferente dos outros professores de educação física que eu já tive. Bacana. Mas, professor, voltando, que tipo de habilidades motoras, cognitivas ou sociais a iniciação esportiva busca desenvolver nas crianças e jovens? De que modo o esporte contribui para o desenvolvimento integral do aluno, em vez de focar apenas no rendimento competitivo? Luiz, eu vou responder essa pergunta oferecendo uma outra pergunta em que a partir dessa pergunta, eu vou respondendo ela, né? Então, antes de entrar necessariamente nesse, que eu vou chamar de consequências, digamos assim, dessa experiência esportiva, cabe perguntar o que é que existe no esporte que o torna tão fascinante? O que faz com que um jovem, né, uma criança, um adulto, as pessoas se entregam, possam se entregar de tal forma no esporte, né, envolver de fato, né, aquele engajamento que você fala, olha, mas que sentido há nesse esporte? Né? Então, a primeira pergunta, né, o anterior olha, o que existe no esporte que o torna tão fascinante, né? E eu vou responder isso apontando para um autor que o Vitor também conhece muito, né? Tivemos a oportunidade de estudar, o professor Vitor, né? Que é o Bonfenbrenner, né? Quando nós vamos falar lá dos processos, principalmente dos processos proximais, né? Então, quando nós falamos em esporte, pensando no jovem, um dos primeiros aspectos é essa entrega voluntária que o esporte permite. Né? Então, ou seja, eu me entrego a essa atividade de forma voluntária. Né? Ou seja, a criança, o jovem, o adolescente. Então, o primeiro ponto é a possibilidade de você ir ao treino, sair cansado do treino e dizer, nossa, o treino foi ótimo. Né? Então, ou seja, há uma entrega voluntária. Um outro aspecto que torna o esporte fascinante e daquilo que existe nele que o torna tão fascinante é o fato de existir relações interpessoais. Né? A partir da prática esportiva, é possível compartilhar objetivos, é possível compartilhar experiências. Desde o objetivo, pensando lá as crianças que vão, sei lá, jogar interclasse. Né? Não, é o meu time, é a minha equipe, é a minha turma. Né? Toda criança, todo adolescente, para ele é importante se sentir pertencente a um grupo. Então, o esporte em si, ele oferece um potencial enorme para relações interpessoais e qualidade nessas relações interpessoais, na medida que você compartilha objetivos. Né? E essas relações interpessoais, elas acontecem com os pares, com o professor, professora, né? Uma pessoa, um adulto, né? E também amplia
as relações interpessoais, na medida que eu encontro outras equipes, que eu encontro outras pessoas, né? Então, ou seja, há relações interpessoais. No esporte também é possível você participar de atividades que são progressivamente mais complexas. Então, ou seja, eu aprendi uma finta no handball, eu quero tentar essa finta no jogo. Mas eu não vou tentar só aquela finta, eu vou tentar fintas diferentes. Eu vou tentar chutes diferentes, arremessos diferentes, né? Então, no esporte é possível o sujeito enfrentar níveis progressivamente mais complexos, em que ele fica naquela fronteira entre o que eu sou capaz de fazer e aquilo que eu ainda não sou capaz, mas eu posso tentar, né? Então, isso é uma coisa muito bacana no esporte, né? E, por fim, essa atividade, né, ela também dura no tempo, né? Então, ou seja, é possível estar engajado numa atividade e, dentro dessa atividade, né, do ponto de vista temporal, eu tenho lá, tá bom, são 2 encontros semanais, são 3 encontros semanais, um semestre, um ano. Então, ou seja, eu lido com atividades, né, progressivamente mais complexas. Essas atividades duram no tempo, então eu posso ir experimentando isso. E aí sim, por fim, é uma atividade que possui significados, sentidos, né, que são compartilhados e, ao mesmo tempo, que pertencem à pessoa. Então, existem símbolos ali, né? Então, vamos lá, quando uma criança ela entra lá no evento esportivo, vai participar e canta, toca aquela música, né, de abertura de evento esportivo, aquela emoção e tal. Isso é muito bacana, né? É um símbolo que existe, está presente na nossa sociedade, né? Claro, e que ela, naquele momento, ela pode vivenciar aquilo. Então, ela pode se sentir numa Olimpíadas, que é uma grande representação social dos jogos, né? Dos melhores atletas no mundo, estando na sua escola, né? Então, ou seja, são símbolos e significados. E aí eu volto à pedagogia do esporte, né? Então, existir esses símbolos e esses significados não significa que eu tenho que reproduzir tudo, né? Porque existem as nossas mazelas sociais, daquilo que nós compartilhamos enquanto sociedade. E aí o papel da pedagogia do esporte é em tratar isso pedagogicamente. Por exemplo, se eu estou falando da informação esportiva, do desenvolvimento do esporte, eu não posso aceitar que se bulem as regras, né? É importante respeitar as regras, é importante o conceito de fair play, de respeitar o outro, que pode ser transferido para outros contextos da nossa sociedade, né? Então, Luiz, respondendo a você, né, eu me propus a responder com a pergunta. Então, na medida em que o esporte permite esse engajamento voluntário, né, que permite o sujeito lidar com diferentes níveis de complexidade, permite o sujeito ter qualidade, relações interpessoais de qualidade, essa atividade dura no tempo e possui símbolos, significados, sentidos que pertencem à pessoa e é compartilhado, então esse esporte ele pode contribuir para o desenvolvimento cognitivo, ele pode contribuir para esse desenvolvimento motor, para esse desenvolvimento social e alcançar diferentes espaços aí da nossa vida, né, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, né? Então, nesse sentido, eu entendo que o esporte ele é capaz de mobilizar aspectos muito positivos, efeitos aí que nós vamos chamar de efeitos de competência muito, muito positivos para o desenvolvimento da pessoa. Mas, porém, todavia, né, é importante também que isso seja tratado pedagogicamente, né? E aí a responsabilidade com a prática educativa. O esporte sozinho, ele não dá conta, né? Então, ou seja, quem é o responsável pela prática educativa é lá o professor, é lá a professora, o treinador, a treinadora,
nesse contexto de intervenção, né, em que, por exemplo, inclusive esse espaço nosso aqui, né, nós estamos aqui cuidando também para que essa prática educativa, né, possa acontecer de forma efetiva e, então, o esporte contribuir para esses diferentes objetivos, né, estão propostos aí pensando na sua contribuição para o desenvolvimento humano, o desenvolvimento da pessoa. Bom, pessoal, ficamos aqui com a parte 1 do podcast Acima da Média, com o professor Ritter. Agradecemos a presença do senhor, mas calme-se. Logo, logo teremos a segunda parte. E não esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais, Estudante Acima da Média.